Muito bem, nós vamos hoje fazer a função PROC-V. E o que exatamente o PROC-V faz? Ele faz uma busca vertical. Ele procura as informações que eu preciso verticalmente. Então é procura vertical, por isso que é PROC-V, ok? Muito bem, eu já fiz a minha tabela aqui na parte de baixo, onde eu tenho o número do meu cadastrado, o nome, o endereço, a idade e o bairro. Poderia ter muito mais. Eu poderia ter celular, eu poderia ter estado, eu poderia ter cidade, eu poderia ter país, eu poderia ter o que for, o que eu preciso. Poderia ser vários supermercados com vários preços, com diferentes produtos, não importa, é uma busca, ok? Eu fiz com nomes porque é a mais comum. Você pode pôr familiares, você pode pôr funcionários, colegas, enfim, o que você precisar. Como essa busca é vertical, aqui está na minha coluna número 1 da minha tabela, que a minha tabela é isso aqui, ó. Essa é a tabela de busca, é outra coisa. A minha tabela é tudo isso aqui, ó. Então, a funcional, que poderia ser referência, número, qualquer coisa, é a coluna 1, ó. A coluna 1 tem os números. Na coluna 2 eu tenho os nomes. Na coluna 3 o endereço. Na coluna 4 a idade. E na coluna 5 o bairro. Então aqui eu já fiz o quê? Eu coloquei essa célula separada para eu colocar o número que eu quero que ele busque. Aqui o nome, embaixo o endereço, idade e o bairro. Já que o PROC-V ele vai buscar verticalmente aquilo que eu quero, mas é só verticalmente aquilo que eu quero. No caso, nome, ou endereço, ou idade ou bairro. Então vamos começar aqui no nome. Eu coloco igual, porque toda função ou fórmula começa com igual. Como é uma função tem nome, PROC-V, eu abro parênteses para indicar a célula que eu vou digitar o número de referência, que está aqui no C2. Eu vou colocar o ponto e vírgula só para indicar para o Excel que eu vou continuar a digitar minha função, que eu não terminei. Então agora que eu já selecionei aonde vai ser o campo de busca, eu tenho que selecionar minha tabela inteira. Desde o número 1 até o último nome do bairro aqui embaixo. Ó. Então é do B9 até o F18, é a minha tabela inteira, ok? Uma vez que eu seleciono a minha tabela inteira, eu ponho o ponto e vírgula. Se o meu número eu não vou precisar colocar, porque lá em cima eu já vou por ele, eu começo pelo nome, mas o nome está na coluna 2. Então eu vou pôr o número 2 logo depois do ponto e vírgula, porque eu estou indicando para a minha função que eu quero que ela busque o nome. Justamente porque o nome está na coluna 2, ok? Põe o ponto e vírgula de novo para indicar se eu quero que ele me dê algo aproximado ou exatamente aquilo que eu quero. Se eu clicar no falso, é exatamente o que eu quero, e no verdadeiro, aproximado. Então eu normalmente coloco sempre o falso. Terminei, eu indiquei tudo que eu queria para o Excel, eu fecho parênteses e dou Enter. Não aconteceu nada, porque aqui no meu campo de busca eu não coloquei número nenhum. Então apareceu hashtag N/D. Ah, que beleza, não? Normal. Vamos fazer agora do endereço. É exatamente a mesma coisa que a gente fez em cima. A única diferença é que nós vamos trocar a coluna 2 pela coluna 3. Porque o endereço está na coluna 3. Igual novamente. PROC-V. Abre parênteses. Seleciona o número onde eu vou digitar a funcional do meu cadastrado. Ponto e vírgula, porque eu vou continuar a minha função. Seleciono novamente do B9 ao F18, que é toda a minha tabela. Ponto e vírgula, porque eu vou continuar a fazer a minha função. Número 3, já que o endereço está na coluna número 3. A primeira é o número, a segunda é o nome e a terceira é o endereço.
ponto e vírgula novamente, e eu quero exato, então eu clico no falso. Fecho parênteses, porque eu terminei a minha função, e dou Enter. De novo, hashtag n/d normal, porque eu não pus número nenhum ali no C2, aonde é a referência que eu vou digitar o número. Vamos fazer a mesma coisa na idade, mas vamos trocar o número 3 pelo número 4, porque a idade está na coluna 4 da minha tabela. Igual PROC-V, abro parênteses, clico na célula de pesquisa, onde eu vou digitar o número de referência, ponto e vírgula, porque eu vou continuar a minha tabela, clico do B9 ao F18, que é onde está toda a minha tabela, ponto e vírgula, número 4, porque a idade está na coluna 4, ponto e vírgula, porque eu vou continuar a minha função, e falso, clico 2 vezes, porque eu quero exatidão na minha pesquisa, eu quero exato. Fecho parênteses e Enter. De novo a mesma coisa. E vamos por último. Igual PROC-V, abro parênteses, clico na minha célula onde eu vou pôr a minha referência, que é o C2, porque tem que ser sempre na mesma célula a referência, ok? Só vai mudar o número da minha coluna na hora da minha pesquisa. Ponto e vírgula, porque eu vou continuar a minha função. Seleciono de novo a minha tabela, desde o B9 ao F18. Ponto e vírgula, porque eu vou continuar, e digito o número 5, porque o bairro está na coluna número 5. Ponto e vírgula, porque eu não terminei. Clico 2 vezes no falso, porque eu quero que o resultado seja exato. Fecho parênteses e dou Enter. Muito bem. Feito isso, eu terminei a minha função em todos os campos. Nome, endereço, idade e bairro. Agora eu venho aqui no meu campo de busca, onde eu vou digitar a referência e vou pôr o número 8. Tem que aparecer tudo aqui do cesário. Então, número 8, ou eu dou Enter ou clico em qualquer lugar. Cesário é o nome. Avenida Bom Dia é o endereço. A idade dele é 20, está aqui. E o bairro é Alegria, Alegria, onde ele mora. Que beleza. Aqui. Agora eu vou voltar no campo de busca e vou digitar o número 3, que é do Humberto Martins. Sabe que beleza? Clico em qualquer lugar, eu dou Enter. Humberto Martins, Avenida dos Achados, 68 anos, e no bairro do Sozinho ele mora. Ok? Então eu vou aqui no número 9, aperto Enter ou em qualquer outro lugar. Cíntia Moura, está aqui embaixo, 9. Rua Sai da Frente, 25 anos e mora no bairro anos 70. Que beleza. Então vocês entenderam que isso dá um certo trabalho, mas quantos minutos nós gastamos para digitar tudo, né? Fora, óbvio, a criação da tabela, estou dizendo. É nessa parte aqui da montagem da busca. E por último, eu vou digitar o número 1 aqui no campo de pesquisa, sempre no mesmo campo. Eu dou Enter ou clico em qualquer outro lugar. Roberto da Silva, o nome. Rua dos Aflitos é o endereço. 50 anos é a idade. E bairro Porto Solidão, aqui, completo, certinho. Então, qualquer um que eu vá buscar, eu coloquei junto, na mesma planilha, para vocês verem o que está acontecendo. Mas, obviamente, vocês podem pôr essa tabela na planilha 1, que poderia ser cadastro, e essa aqui de busca numa planilha 2, é só criar uma nova, clicando nesse maisinho, que significa nova planilha. Aí na hora de você dar
abrir o parênteses, você clica na planilha do lado, vai aonde você quer, que é no caso, você clica no campo de busca que você está, você seleciona a tabela na outra planilha, que é a planilha 1, e põe os números correspondentes a elas, e naquela outra planilha você vai conseguir os mesmos resultados. A única coisa que muda é que eu vou clicar na minha célula, vou para outra planilha e seleciono a tabela que está lá, porque o resto tudo eu digito na mão, que é o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, não importa. E se eu quero falso ou verdadeiro. Então a única coisa que eu vou fazer é mudar de planilha para selecionar a tabela. Se eu quiser fazer em duas planilhas, que eu posso também, sem problema nenhum. Eu só estou falando para vocês que eu estou fazendo a mesma planilha, para vocês verem na cara de vocês o resultado do que é o PROC-V. Eu espero que eu tenha realmente ajudado vocês. Caso contrário, vocês podem estar comentando, fazendo suas perguntas, né? E eu, obviamente, irei responder para vocês, mas eu acredito que, como há uma repetição várias vezes da mesma fórmula, só se muda exatamente o número da coluna que vai ser buscada. Então, acho que vocês não vão ter muita dificuldade de fazer essa tabela. E o hashtag N/D, vocês entenderam que só aconteceu aquilo porque aqui no campo de busca não tinha número nenhum. Tá certo? Então, se vocês gostaram da explicação da procura do PROC-V, né, dessa tabela, dessa função, dá o like pra gente, que é importante na divulgação do canal. E até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado pela paciência de vocês.